boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus para todos nessa noite. Quem está aqui mais uma vez com vocês é o pastor Edmário e mais uma vez fazendo uma live. E nessa live que nós fazemos de ministração da palavra de Deus, nós glorificamos o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuamos com o nosso projeto de estar assim pregando a palavra de Deus por completo, ou seja, pregando todos os livros da Bíblia. E aqui eu continuo minha live aqui em Jeremias 28. De repente aqui, né, como todo vídeo caseiro, pode ser que apareça algum som a mais, não é? Então nessa questão do som a mais, vocês tenham um pouco de paciência, mas concentrem-se principalmente na mensagem. A todos que estão me assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, Deus vem assim abençoar a vida de cada um. Eu vou agora preparando as coisas aqui, né? Eu estou preparando tudo, terminando de preparar aqui. Então, vamos estar assim, né? Procedendo com uma oração, entregando nas mãos do Senhor mais uma live, mais uma exposição das Escrituras Sagradas a partir do livro de Jeremias. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, nos lembrar sempre que a Tua misericórdia e a Tua graça é sobre aqueles que Te louvam, é sobre aqueles que Te engrandecem. Por isso, ó Senhor, nessa hora, tem misericórdia de nós, porque sabemos, Senhor, que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem Ti, nada podemos, Senhor, explicar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, aplicar a Tua palavra. Dependemos única e exclusivamente do poder do Teu Espírito Santo para realizar tudo. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém. Então, nossa live, o que acontece? No Facebook, vocês estarão vendo ela, mas a maior parte do tempo estarão vendo muito mais os slides da representação de cada parte que traremos nessa noite. E aqui no Insta, né, vocês estão me vendo aqui, né, e eu vou fazendo as leituras e explicações, tá bom? Então, aqueles que estão comigo. E todas as minhas lives, todos os meus vídeos estão lá no YouTube, no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Vá até lá, visite, tá bom? Tem até um vídeo novo lá que eu fiz no dia de domingo, né? E que já postei, falando um pouquinho rapidamente sobre a Reforma Protestante. Vá lá, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Inscreva-se lá, Pregador Fiel de Cristo, ou seja, Pregador Fiel Reformado de Cristo. Está lá, Pregador Fiel Reformado de Cristo. Aí tem até um parêntese, né? Pregador de Cristo. Mas o canal completo é Pregador Fiel Reformado de Cristo. Vamos então à leitura do texto bíblico, tá bom? Primeiro eu vou fazer aqui as modificações específicas, né? Para captura de tela. Agora eu vou fazer a captura de tela aqui para... Deixa eu ver aqui. A captura de janela, perdoe, né? E aí eu vou utilizar aqui agora a janela, né? De Jeremias 28. Pronto. Aí vou estar aqui em Jeremias 28. Deixa eu ver aqui. Já está aqui Jeremias 28. Vou voltar aqui. Jeremias 28. Pronto. Jeremias 28. Deixa eu voltar aqui. Google Chrome. Jeremias 28. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Google Chrome. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Não é Facebook. Então, ó. Vou acertar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se já acertou. Vamos mudar aqui, né?
Apresentação de slides. Tudo aqui, conforme a gente vai fazendo ao vivo, né, a gente vai tentando acertar nas janelas que a gente vai tentando procurar, né? Então aqui Jeremias 28, né? Então aqui Jeremias 28. Agora vamos ver aqui se já mudou, né? Ainda não mudou. Tá um pouquinho complicado isso aqui. Eu vou cancelar aqui novamente. Agora sim, consegui. Jeremias 28. Abriu. Isso. Mas tudo bem agora. Deus é fiel em todo tempo para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Agora sim, vamos lá então à leitura de Jeremias 28, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Então diz a leitura do texto aqui, vamos aqui à nossa leitura do texto, né? Aí aqui está a leitura. A leitura é a seguinte. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne a ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias o profeta e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, desse modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo: vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas ao invés deles fazei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, mas para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias, no mesmo ano, no 7º mês. Então agora, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou fazer uma reversão. Eu vou ver se reverto aqui. Vou fazer uma reversão, tá? Para eu poder fazer uns ajustes aqui no ambiente, tá bom? E aí eu vou prosseguir com a exposição.
Me deem um momento. Fazer a reversão aqui. Pronto, agora diminuiu um pouquinho agora as coisas diferentes. Agora sim, vamos retornar aqui. Pronto, agora está bem melhor. Agora sim eu posso mexer um pouquinho. Não tem tanta coisa assim agora, né? Pronto, então chegamos ao texto bíblico. Você aproveite agora, né, nesse momento, né? Aproveite agora nesse momento e mais uma vez vamos orar. Eu orei, né, no início, mas eu vou orar mais uma vez. Senhor, que Tu nos ajude, Senhor, nessa exposição escriturística. Mais uma vez, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, já que aparecem às vezes imprevistos, não é? E Tu sabes de todas as coisas. Que esta mensagem, Senhor, possa atingir o coração de quem mais precisa agora, em nome de Jesus. Amém. Então, quando olhamos para este texto bíblico, né, observamos esse episódio, sabemos que a vida de Jeremias não foi uma vida fácil, porque foi um profeta que foi assim levantado por Deus para alertar o povo, para dar uma última chance a um povo rebelde, a um povo de coração duro, a um povo que não estava ouvindo as palavras do Senhor, a um povo que ao longo do tempo foi se afastando de Deus, um povo que ao longo do tempo foi um povo que estava se afastando o mais possível da verdadeira mensagem do Senhor. Eles só queriam ouvir mensagens de paz, mensagens de prosperidade, mensagens de alegria, ou seja, tudo aquilo que lhes agradava o coração. Essa é a realidade. Eles queriam muito mais ouvir isso. Palavras que viessem a agradar o coração deles, muito mais do que ouvir o que verdadeiramente Deus estava falando no meio deles. Essa foi a grande questão em relação a esse povo. Então, o que a gente pode perceber aqui no texto bíblico. Então, voltando aqui, né? Esse é o ponto principal que a gente está levando em consideração aqui. E nesse caso de Jeremias, ao mesmo tempo que Jeremias estava realizando o ministério dele com fidelidade, por outro lado, se levantaram outros profetas, mas esses profetas, uma boa parte deles eram profetas que lançavam falsas profecias. Profecias de paz a um povo rebelde, a um povo pecador, a um povo de coração duro, a um povo injusto, não é? Que dizia que só por eles serem chamados povo de Deus, independente do que eles viessem a fazer e desagradar a Deus, Deus não faria nada com eles. Antes, pelo contrário, os abençoaria. Mas só que é aí que está o ponto. Esse é o contraponto aqui que Jeremias coloca. Na mesma época também a gente tem que se lembrar que se levantou Ezequiel também. E outros profetas também, alertando o povo acerca da opressão do cativeiro babilônico. Então, por isso, nesse embate entre Jeremias e o profeta Ananias, um falso profeta, Deus anuncia a morte desse profeta, desse falso profeta, por ele estar pregando mentiras. E aí, diante disso, o que a gente pode expor nessa noite em termos principalmente, né? Em termos principalmente de um tema para a nossa reflexão dessa noite. Então, o tema para a nossa reflexão dessa noite é justamente esse. A verdadeira mensagem de Deus. A verdadeira mensagem de Deus. Então eu vou colocar aqui nos comentários, vai ficar aqui gravado os comentários do Facebook, né? Vai estar aqui.
Então aqui, já temos aqui, ó, texto, Jeremias 28. Tema, a verdadeira mensagem de Deus. A verdadeira mensagem de Deus. Deixa eu tirar aqui. Verdadeira mensagem de Deus. Aí está o tema, a verdadeira mensagem de Deus. Então ela possui algumas características, né? Então, a primeira característica da verdadeira mensagem de Deus é a seguinte. Primeiro, é aquela que unicamente traz a liberdade por fé e arrependimento. É aquela que unicamente traz a liberdade, não é? Por fé e arrependimento. Vamos ler aqui os versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4 vão falar perfeitamente sobre isso. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Então a gente pode ver aqui que, ironicamente, o nome de Ananias, né, significa o Senhor é gracioso. Mas ele vem de onde? De Gibeão, um território de Benjamim, historicamente associado o quê? A fraude. Já que os gibeonitas, né, conforme está lá em Josué capítulo 9, eles eram fraudulentos, né? Então é uma terra que já tem uma influência, já tinha uma influência da falsidade, já que os gibeonitas eram falsários, tá bom? E aí podemos continuar, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim. Ou seja, quem é o Jeconias? Jeconias é nada mais nada menos do que o Joaquim. Joaquim, filho de quem? Esse Jeconias é quem? Eliaquim, tá? Então esse é o ponto importante aqui que a gente não pode esquecer, tá bom? Então esse é o ponto que a gente não pode esquecer. Então diz, rei de Judá e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Só que ele, os Jeconias, ou seja, Joaquim, permaneceu na corte de Nabucodonosor. Então, a gente verifica aqui, a gente vê, ó, nesses versículos 3 e 4, alegando ter autoridade divina esse profeta, né, predisse que o pessoal voltaria. Só que Jeremias já tinha profetizado 70 anos de cativeiro. Então, esse é o ponto, né? No final das contas, a profecia, claro que não se cumpriu. Então, contrapondo-se a questão da verdade, né, e de uma suposta liberdade que eles estavam falando aqui, o que contrapõe é justamente que a verdadeira mensagem de Deus, ela sempre para trazer liberdade a alguém, porque aí está falando de quebrar jugo, né? Jugo é prisão, então liberdade só vem através de fé e arrependimento, ou seja, o envolver-se com a verdade. E aí, nesse sentido, quem é a verdade para nós? É Cristo. João 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então esse é o ponto principal aqui que a gente tem que perceber. A mensagem de Deus, a verdadeira mensagem de Deus, ela sempre vai brotar dentro de nós fé, ou seja, fé em confiar única e exclusivamente em Deus para nos livrar e arrependimento sempre, porque diante de Deus não somos naturalmente dignos de recebermos nada, só recebemos por graça e misericórdia. Por isso que Jesus chegou e disse àquele povo em Marcos 1, versículo 15, em que ele diz, logo após João Batista ter sido preso. Ele simplesmente assume a pregação do Batista. A gente pode ver aqui, ó. Vamos ver até os 2 versículos, versículos 14 e 15.
Depois de João ter sido preso, Marcos 1,14, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é uma coisa muito fundamental. O arrependimento tem duas partes. A primeira parte é a tristeza pelo pecado. A tristeza pelo pecado. O arrependimento envolve isso. E qual é a segunda parte do arrependimento? É uma decisão de abandono do pecado. Então o arrependimento tem essas duas faces. Tristeza pelo pecado e decisão de abandono do pecado. E aí, o que vai gerar a conversão? A fé no Salvador. A fé única e exclusivamente em Cristo. Então, a verdadeira mensagem de Deus, ela sempre vai despertar o quê? Ela sempre vai trazer o quê? Né? A liberdade, liberdade do pecado. E essa liberdade sempre envolve o quê? Fé e arrependimento. Tá bom? Segundo lugar, segunda característica da verdadeira mensagem de Deus. Né? Eu vou colocar aqui em primeiro lugar, né? Eu vou estar aqui colocando aqui no Facebook, né? Vou estar colocando aqui. Aí eu vou colocar aqui agora no Facebook o primeiro ponto, né? Vou colocar agora o primeiro ponto, e o primeiro ponto aqui do Facebook é esse, né? Aqui está, ó, primeiro ponto. Agora o segundo ponto. Opa, meu querido aluno Miguel, Deus continue abençoando sua vida, tá bom? Deus continue abençoando grandemente a sua vida, seu caminhar com Jesus. Seja muito bem-vindo aqui no Instagram, tá bom? Então, continuando aqui, segunda característica da verdadeira mensagem de Deus é o que então? É justamente aquela que tem seu fundamento, no cumprimento das profecias do Senhor, ou seja, que tem seu cumprimento no que? Tem o seu cumprimento de cada uma das profecias do Senhor. Cada uma das profecias do Senhor, elas têm por natureza serem cumpridas sempre. As profecias de Deus são cumpridas, agora as profecias que vêm de Satanás, o oi aí, ó. Vou te acenar aqui, Miguel. Te dar o oi aqui, ó. Pronto. Acenei aqui. Já está acenado. Então, as profecias que vêm do Senhor, elas sempre se cumprem. Agora, profecias que vêm do homem, ou seja, a carne, né? Vem do desejo pecaminoso do homem, do seu egoísmo. As profecias que vêm de Satanás, claro, elas nunca se cumprem. Tá? Então, esse é o ponto fundamental. Por isso, vamos aqui à leitura, né? Vamos à leitura aqui, né? Oi, meu querido, Deus abençoe. Então, aqui, ó. Então, todas elas se cumprem pela misericórdia de Deus. Então, vamos colocar aqui no Facebook o segundo ponto. O segundo ponto está aqui. E lembrando que se você quiser ver todas as mensagens completas minhas, é só entrar no canal do YouTube, tá? Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Deixa eu ver aqui seu comentário, Miguel. Tinha ido errado. Tinha ido errado. Tá bom. Ah, tá. Pessoas espíritas acreditam no Espírito Santo? Ah, tá. Eu dou uma pausa aqui. Tá sem som? Estranho, né? Sem som. Eu aqui, pelo menos, eu tô com som, né? Eu tô. Pelo menos eu tô com som aqui. Aqui eu tô com som. Pelo menos até onde eu sei, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô sim. Eu tô com som sim. Acho que eu tô com som aqui sim, Miguel. Seja bem-vinda também, irmã Beth. Deus abençoe sua vida. Tá bom? Então vamos responder aqui. Vou dar uma pausa aqui na mensagem. Vou responder aqui ao nosso amigo Miguel.
Eu vou responder aqui, vou ver se consigo responder aqui. Vamos ver se eu consigo responder aqui para ele. Vamos lá. Então a pergunta é, professor, uma pergunta, pessoas espíritas acreditam no Espírito Santo? Olha só, para os espíritas, tá? Para os espíritas, o Espírito Santo, o Espírito Santo não é Deus, tá? Começa por aí, o Espírito Santo não é Deus. Deixa eu colocar aqui, o Espírito Santo não é Deus. Espíritas, tá? O Espírito Santo não é Deus. É apenas uma força. É apenas uma força. Uma energia. Uma energia. Respondi aqui. Vamos ver aqui. Agora vamos esperar que ele possa assim ver aqui, né? Ver aqui no canal aqui. Ah, tá. Ele vai tentar aqui, ele está tentando aqui, Miguel está tentando retornar. Ele fechou aqui, né? Então, vamos voltar aqui, né? Enquanto isso, eu volto a mensagem aqui. Então, o segundo ponto é esse. É aquela que tem seu fundamento no cumprimento de cada uma das profecias do Senhor. Então, vamos lá. O texto diz o seguinte agora, voltando aqui para Jeremias 28, né? Versículos 5 em diante. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a esse lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Então, olha só o que diz aqui. Amém. Certamente ou verdadeiramente. Alguns intérpretes. Vamos ver aqui se já voltou o som. Voltou o som? Está ouvindo alguma coisa? Está ouvindo aí? Diga se o som está ok. Ah, ótimo. Então o que acontece? Então, voltando aqui só, eu já vou te responder, tá? Deixa eu só fechar a linha do raciocínio aqui da mensagem que eu retornei aqui. Então, amém. Versículo 6. Corretamente ou verdadeiramente. Alguns intérpretes sugerem que isso foi dito com sarcasmo, outros com sinceridade. A profecia de Ananias era mais agradável, mas Jeremias sabia que ela era falsa. Eu estou lendo aqui Jeremias, capítulo 28, versículo 6. Agora vamos lá. Vamos lá, Miguel. Vamos à resposta sua aqui, né? Vamos à resposta sua aqui. Então, Miguel, a resposta que eu posso te dar dessa sua pergunta, né, acerca se o espírita crê ou não no Espírito Santo, a questão é muito simples. Eles acreditam na existência de espíritos, mas não da pessoa do Espírito Santo como nós conhecemos. A pessoa do Espírito Santo que nós conhecemos é o outro Consolador, ou seja, a ideia que nós temos é a ideia de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um com sua função para a nossa salvação. Então, o Pai, o Criador de todas as coisas, que enviou o Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para hoje estar nos consolando. Isso é o que nós cremos, estar nos consolando, nos concedendo poder para testemunhar do Evangelho, nos santificando. Agora, os espíritas, eles não acreditam que o Espírito Santo seja o próprio Deus no nosso meio. Tá? Até onde sei, os espíritas não acreditam nisso. Eles acreditam que o Espírito Santo não passa de uma energia. O Espírito Santo é apenas uma energia que circula, a energia divina circulando no meio do ser humano. Mas nós não, nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. No sentido de quê? No sentido de que há várias passagens bíblicas que vão falar do quê?
do Espírito Santo não ser apagado, do Espírito Santo não ser entristecido, não é? Então, por exemplo, aqui, vou até fazer uma consulta rápida, né? Não entristeçais o Espírito. Vamos ver aqui, não entristeçais o Espírito. Está aqui, ó. Efésios 4, versículos 30 a 32. Está lá escrito, não entristeçais o Espírito. É isso que a gente crê. E aí diz, não apagueis o Espírito. Então tá aqui, ó. Então aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Tá lá. Então quer dizer, o espírita não acredita, tá bom? Então, os espíritas apenas dizem que o Espírito Santo é apenas uma energia, mas não é o próprio Deus atuando, tá bom? Não é o próprio Deus atuando, tá bom? Então aí está, tá? Então aí está. Então a resposta é essa. Eles não acreditam, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Não acreditam. Não acreditam no Espírito Santo. Não acreditam no Espírito Santo como Deus. No Espírito Santo como Deus. No Espírito Santo como Deus. Tá aqui. Então, aí está. Respondido sua pergunta? Respondida? Pode digitar aí se está respondida, né? Então essa é a realidade, tá? Essa é a realidade, tá? Mesmo porque o Espírito Santo, ele é só para aqueles que creem. Esse é o ponto importante. O Espírito Santo, ele só pode habitar na vida das pessoas que creem. Que creem em quem? Na pessoa de Cristo. Que creem, e quando eu falo crer, é o quê? É aceitar ou receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá bom? Obrigado. Outra pergunta. O pecado pode impedir que uma pessoa possa ser batizada com o Espírito Santo? Eu digo para você sim, o pecado impede perfeitamente, tá? O pecado impede. Deixa eu colocar aqui. Tá? O pecado impede. O pecado impede sim. O pecado impede. Com certeza. Com certeza. O pecado impede com certeza sim. O Espírito Santo só pode fluir na pessoa. O que acontece? Primeiro que o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa. E principalmente quando se tem a ideia de que a pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo, a pessoa para ser cheia, ela precisa de quê? Ela precisa se afastar de todo pecado não confessado. Isso é que é o importante. Não confessado e abandonado. Porque pecado, a gente é sujeito a pecar a todos os tempos, mas existe uma diferença entre pecarmos, confessar o nosso pecado e abandoná-lo, e outra é a pessoa usar o pecado como bichinho de estimação. Falando assim numa linguagem mais simples, tem gente que tem pecado que é bichinho de estimação, entendeu? Que é bichinho de estimação. A pessoa não se arrepende desse pecado, não abandona esse pecado, e como é que o Espírito Santo vai poder fluir na vida dessa pessoa? Impossível, tá bom? E aí por isso mesmo que a mensagem diz, é aquela que tem como fundamento o que? Arrependimento e fé. E agora, continuando aqui nossa mensagem, ela é aquela que tem como fundamento o cumprimento das profecias, de cada uma das profecias do Senhor. Então vamos continuar aqui a leitura. Né? Consegui responder essa segunda pergunta, Miguel? Consegui responder? Manda aí e a gente vai respondendo. Consegui responder?
Porque, inevitavelmente, o Espírito só pode fluir dentro de alguém que esteja disposto a todo dia se quebrantar diante do Senhor, confessar os seus pecados e abandoná-los. Aí sim. Ok. Então é isso. Então, deixa eu continuar aqui o 7. Mas ouve esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetiza a paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Agora, quem é o profeta da parte do Senhor que tudo que ele falou se cumpriu? Ah, claro, evidentemente só tem um: Jesus Cristo. Esse sim. Mas todos os outros, claro, se cumpriram as promessas. Mas o profeta definitivo, o profeta perfeito, o profeta o qual todos os outros profetas estavam esperando, Jesus Cristo, é ele é que se cumpre toda a mensagem do Senhor e todas as promessas de Deus de salvação se cumprem nele. De salvação, de santificação, todas elas estão em Jesus Cristo. Por isso, não é? Continuando aqui no Facebook, eu avanço com os versículos correspondentes para analisarmos aquilo que Jesus fala. Então temos aqui, ó, Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. Né? Deixa eu ver aqui, Josué, isso. Josué 21, 45. Tem uma das coisas que Deus chegou e falou com Josué e fala dos cumprimentos das coisas que vieram da parte do que Deus falou a Josué. Então, Josué 21, versículo 45. Josué 21, 45 vai dizer o seguinte. Aqui, Josué 21, 45. Então, aqui está. Josué 21, 45 vai dizer o seguinte. Olha aqui, ó. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Está lá, no finalzinho do livro de Josué está lá. Tudo se cumpriu. Todas as promessas se cumpriram. E aí o que diz mais? Em Lucas 22, 37, Jesus, depois de ressuscitado, ele vai dizer aos seus discípulos acerca da promessa da ressurreição, de que ele iria ressuscitar. Lucas 22, 37 vai dizer o seguinte: Por isso vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Quer dizer, já próximo, na realidade, essa passagem que eu li foi um pouco antes, na verdade, perdoe. Foi um pouco antes da sua crucificação. Ele fala que tudo se cumpriu nele. Aí vamos lá, vamos voltar aqui. Mas tem alguns vídeos que tem pessoas que acabam de aceitar Jesus e começam a falar em línguas ou a pular e a gritar. E isso não faz sentido algum, pois a pessoa acabou de sair de um pecado. Olha só, então esse é o ponto importante. Nem sempre o falar em línguas é sinal de um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Nem sempre, tá, Miguel? Nem sempre. Verdadeiro batismo no Espírito Santo só é quando é acompanhado de arrependimento e conversão, não adianta. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Agora, claro que quando a pessoa diz assim, a pessoa acabou de aceitar Jesus, beleza, mas a gente crê que a pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, nesse momento, a gente crê nisso, né? A gente crê que a pessoa se arrependeu do seu pecado e se aproximou de Jesus. Porque a pregação do Evangelho completa, ela envolve arrependimento e fé em Jesus. Se não há arrependimento, recebe Jesus que Jesus é amor. Isso não é evangelho. Tá? Isso é um ponto importante. Aí vem, foi porque a pessoa se arrependeu de coração aberto? Então é o que eu estou dizendo, a pessoa se arrepende de coração aberto. Agora, como a gente não tem como verificar se a pessoa está fingindo ou está tendo apenas uma emoção, né? Porque também tem isso. Tem gente
que recebe a mensagem por pura emoção. Ah, porque aqui o ambiente está muito bom, eu estou sentindo algo legal, e aí começa, aí porque vê outros ali que estão cheios de falar em língua, etc. Olha, falar em línguas nem sempre é sinal de batismo no Espírito Santo. O que envolve batismo no Espírito Santo é sempre tudo que é fruto de arrependimento e verdadeira fé no Salvador. Isso é que é o mais importante, verdadeira fé e arrependimento do Salvador, entendeu? Então esse que é o ponto importante nisso, tá? Então, como você mesmo disse, a pessoa pode estar fingindo ou simplesmente emocionada e querendo imitar os outros, né? Querendo imitar, para se sentir aceita, para se sentir bem, entendeu? Tem esse negócio, tá? Tem esse negócio. E como Deus é muito gracioso e muito misericordioso, o que acontece? Essa pessoa não é fulminada na hora. Porque o tempo que estamos vivendo hoje é um tempo em que Deus está sendo longânimo para com muitas pessoas. Entendeu? Essa é a realidade. Tá? Então, mas tudo sempre envolve. Você quer falar batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, etc. Tudo sempre envolve arrependimento e fé. Sempre. Tá? Sempre. Tá bom? Consegui responder? Digita aí e vamos ver. Consegui responder? Vamos lá? Consegui responder? Vamos lá? Consegui? Ah, então batismo também não é só falar em línguas ou pular, girar. Pode ser com uma emoção também, né? No caso, olha só, isso é uma questão muito controversa. Eu hoje, o que acontece? Meu ensino hoje é o seguinte, sobre batismo com o Espírito Santo. É que nem sempre é o falar em línguas, mas sim uma certeza que a pessoa tem de que Deus está dentro dela e ela está capacitada tanto a pregar, quanto a testemunhar, quanto a profetizar e etc. Tá? Isso não se restringe só a um dom espiritual, entendeu? Então a gente tem que levar em consideração isso. E pular e girar, eu não sou fã disso não, Miguel. Pular e girar não, pular e girar é emoção, tá? A Bíblia não fala que pular e girar é Espírito Santo. O que é Espírito Santo, você encontra lá os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espírito, tá bom? Você encontra isso. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, fé, sinais e maravilhas, dons de cura. Agora, pular, girar, sem emoção. Isso tudo é emoção. Pular, girar é emoção. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Pular, girar é emoção. Tá bom? Falar em línguas aí já é outra coisa. Aí já tem a ver com dons, etc. Mas esse é o ponto. Tá bom? O que mais que você tem dúvida? Então, vamos prosseguir aqui. Então, a dúvida passou. Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Enquanto você está elaborando aqui a resposta, né? Então, prosseguindo aqui, né? Então, Lucas, a gente viu isso. E em terceiro, Tiago, capítulo 1, versículo 22, que fala do cumprimento, mas agora é o cumprimento nosso, a nossa responsabilidade de cumprirmos os mandamentos de Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. Ah, agora você viu aí? Então, tá, verdade. No Atos 2 não fala nada sobre pessoas pular ou girando mesmo. Então, você já leu Atos 2. Então, Miguel, você já leu Atos 2 e você verificou isso. Então, você está lá, Atos 2, e você pode ir lá. Ó. Se você quiser, você vai lá. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Leia com calma ali. Leia com calma o que Deus nos orienta a fazer durante o culto. Aí você vai ver. Você vai ver ali e ali não tá pular, girar. Tem até umas regrinhas quanto ao falar em línguas, tem umas regrinhas não, nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Tá? Porque você só forma doutrina a partir de capítulos inteiros da Bíblia.
porque aí você tem texto e contexto daquilo que a Bíblia está falando, tá? E seja bem-vindo você também que está comigo aí entrando no Facebook. Deus te abençoe grandemente. E aí está aí nossa mensagem de hoje, no livro de Jeremias, capítulo 28, falando sobre a verdadeira mensagem de Deus. Então a terceira característica da verdadeira mensagem de Deus é a seguinte: é aquela que tem zelo pela glória de Deus. É aquela que tem zelo pela glória de Deus. Tá? É aquela que tem zelo pela glória de Deus. Vamos acompanhar aqui Jeremias 28. Já estou me aproximando aqui, né? Já estou chegando no terceiro ponto para finalizar. Aí, versículo 10. Então o profeta Ananias tomou os canzis, ou seja, o jugo que estava em Jeremias, né, os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o caminho. Versículo 10, a gente pode ver que Ananias reforça sua mensagem simbolicamente, quebrando o jugo de Jeremias, o símbolo da mensagem. Aí vem, versículo 11. E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, tá? Quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando caminho. Versículo 12 diz: depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor: canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Olha aí. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Quer dizer, essa mensagem de Jeremias, se você quiser ver, ela um pouco dramatizada, claro que você não vai ver tudo da Bíblia, porque novelas nem sempre mostram, né, o que está na Bíblia. Mas na novela O Rico e Lázaro, né, O Rico e Lázaro, está lá o ministério do profeta Jeremias. Está lá, você vai ver lá, Jeremias, um homem que profetizou, mas o povo estava com o coração duro, muito duro, e não queria obedecer ao Senhor. Tá bom? Então aqui a gente analisa isso. Então, outro ponto importante, versículo 16. Depois de confirmar a palavra de Jeremias, o Senhor lhe dá uma profecia que seria cumprida dentro de pouco tempo para validar seu ministério, a morte iminente de Ananias. A morte de Ananias confirmou que Jeremias era um verdadeiro profeta. Então, se cumpriu, né? Agora alguns pontos importantes aqui, né? Que eu posso colocar aqui. No caso aqui, Miguel, voltando aqui para você agora, 1 Coríntios, quais versículos? No caso, para você entender, você vai ter que ler os capítulos inteiros. Vou colocar aqui, ó. Capítulos 12, 13, 14. Tá bom? Então você vai com calma, vai tirar um tempinho só para isso. Aí você vai pegar, vai desligar todas as suas redes sociais, né? Vai dar um tempinho com a televisão também. Aí você vai chegar e vai pegar 1 Coríntios 12, 13 e 14. Aí você vai ver lá todas as orientações do apóstolo. E aí você pode ver, e aí se você tiver dificuldades em ler, aí eu recomendo que você veja assim, minha Bíblia é complicada a leitura. Se você não puder pegar um dicionário, o que você faz? Você pega
esses aplicativos que tem lá as versões, né, tipo nova tradução da linguagem de hoje, nova versão internacional, são versões com linguagens mais próximas ao que a gente fala no dia a dia. É tipo assim, é tipo linguagem de jornal, entendeu? Linguagem de jornal, linguagem de revista. Aí você vai encontrar ali, tá bom? Então, vamos aqui às aplicações aqui. Então, voltando. A mensagem de Jeremias era de condenação e sofrimento. A de Ananias era otimista e positiva. Deve haver pouca dúvida de qual era a mais popular. Não devemos, portanto, ficar surpresos quando a falsa religião é mais popular que a verdadeira. Geralmente os falsos profetas, eles sempre falam de autoestima, falam de bênçãos. Mas agora falar de arrependimento, os falsos profetas não falam. Falsos profetas só falam de bênçãos. Só falam de bênçãos, não falam de renúncia, não falam de tomar a cruz para servir a Cristo e renunciar a si mesmo. Tá? O falso profeta não fala disso. E aí vem, o liberalismo falsamente declara o que as pessoas querem ouvir, que Deus é somente amor e todos vão para o céu. Essas mentiras levam as pessoas a viver sem qualquer preocupação com seus pecados e com a santidade e a justiça de Deus. Por que seríamos tão insensatos a ponto de ignorar a palavra de Deus? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Hebreus 10, 31. 2. O fato de o falso e o verdadeiro profeta afirmarem terem uma palavra do Senhor nos lembra quanto é importante provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Em nossos dias, aí nós vemos aqui, ó, o teste mais importante é a conformidade com aquilo que Deus já revelou. Sabemos que a palavra de Deus nunca será contraditória. Devemos sim, aí que diz aqui, ó, devemos ser como os bereanos, que receberam a palavra com avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, esse é o ponto principal. Então, devemos ter zelo pela glória de Deus. Como diz lá, João capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte. João 12, versículo 14. João 12, versículo 14, vai dizer o seguinte. João 12, 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, multou... João, peraí. É 12:43, perdoe. Jesus disse, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12:43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí, versículo 44, Jesus disse, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, está falando da glória do Pai. E aí podemos ver aqui João 5,41. O Evangelho de João 5,41 vai dizer o seguinte. João 5,41. Que diz aqui, ó. Diz assim, eu não aceito a glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então aí está. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Está aí, né? Tudo para a glória de Deus. E deixa eu colocar aqui, né? O terceiro ponto aqui, né? Eu coloquei o segundo ponto, agora o terceiro ponto eu vou colocar aqui agora. Terceiro ponto. Vou colocar aqui no Facebook o terceiro ponto. Né? Aqui, terceiro ponto. Aí o terceiro ponto, coloco aqui. Aí está, terceiro ponto. Então, a verdadeira mensagem de Deus é aquela que unicamente traz a liberdade por fé e arrependimento. Em segundo, é aquela que tem seu fundamento no cumprimento de cada uma das profecias do Senhor. E em terceiro, é aquela que tem zelo pela glória de Deus. Então é isso que estamos buscando nessa noite.
Agora eu vou partir para um momento de oração. E aí, nesse momento, eu libero a câmera aqui no Facebook. Eu libero a câmera, eu acrescento ela. Vou abrir a câmera agora no Facebook. Né? Vou liberar a câmera agora no Facebook. Ok. Abri aqui agora no Facebook, né? E aí temos os nossos motivos de oração. Já estou encerrando aqui com os motivos de oração. Aqui eu vou mencionar aqui alguns irmãos da igreja onde congrego, a Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, tá? Os irmãos da classe Mensageiros da Paz, Luiz Augusto, Reginaldo Santos, Cosme, o Jair da Rocha, o Adilson, o Jorge Fonseca, o Diácono Francisco, o presbítero Gilson com seu filho Gilmar, o Diácono Samuel, sua esposa Isabel e família, o irmão Renner, o irmão Sebastião, o Diácono Alexander, o Ademir Antônio, o Diácono Ronaldo Assunção, o irmão Cristiano, o irmão Cláudio Viana, o Diácono Luciano, o Diácono Rogério Constantino e também o Diácono Ronan, junto com a sua neta Raíssa, tá? Que a gente está orando continuamente. Eu quero acrescentar aqui os irmãos da Iema, a irmã Bárbara, tá? A irmã Gisela, o irmão Walter e os demais aqui, tá? E eu quero acrescentar também os outros irmãos da nossa igreja, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, o irmão Jerônimo Eli, o presbítero Joelson, a irmã Adelaide, todos os demais do grupo Nazireu, tá? E, claro, o presbítero Elise e sua esposa Marlene. E aqui, né, eu tenho orado constantemente aqui, né? Você até hoje, Miguel, está aqui, ó. Você está no meu caderno de oração aqui. Eu menciono, tá? Que no meu caderno de oração eu tenho orado por todas as pessoas aqui. Então aqui todos continuam aqui no meu caderno de oração. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus, nos preparando para encerrar essa live dessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos te agradecer por mais uma noite, que Tu venhas a visitar a cada um dos Teus servos, Senhor, fortalecendo-os na fé, revestindo-os, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, do cinturão da verdade, Senhor. Fortalece essas vidas, fortalece esses corações. E aqueles que precisam de um revestimento espiritual, um revestimento de poder do Teu Espírito Santo, que recebam agora, nesse momento, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Poder para pregar, poder para testemunhar, poder para curar, poder para restaurar, poder para profetizar, poder, Senhor, para declarar libertação, poder para, no poder de Cristo Jesus, através do Teu Espírito, vidas serem transformadas. E, ó Deus, toma em Tuas mãos aqueles que têm necessidade de cura, necessidade de restauração, necessidade de portas abertas, necessidade de causas vencidas na justiça. Deus, visita cada um para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Especialmente a irmã Sônia, especialmente o irmão Walter, especialmente a irmã Giselda, especialmente a todos os enfermos pelos quais temos clamado, Senhor. Ó Deus, assim coloco-os em Tuas mãos, Senhor, te louvando e te agradecendo e continue abençoando grandemente a liderança da igreja a qual congrego e meus amigos pastores presbiterianos, Senhor, e meus demais amigos também, pastores, ministros e tantos outros, Senhor, que não dá para mencionar todos aqui, mas louvo o Teu santo nome. E de maneira toda especial, todos aqueles que foram meus alunos, Senhor, lá no Paraíso da Emília, aqueles que foram meus alunos, Senhor, no Colégio Meriti e que foram também no Santos Dumont. E também, Senhor, ó Deus, no Colégio Oliveira. Eu te agradeço, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, te agradeço por mais uma noite. Visita também, Senhor, a minha família. Visita a minha esposa, visita a parentela da minha esposa. Visita, Senhor, a minha parentela para a honra e glória Tua. E me reveste de Ti a cada dia, Senhor, porque dependo de Ti todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, tá bom? E
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deixa eu ver aqui o último comentário do Miguel. Uma coisa que eu julgo muito é que no céu nos esqueceremos de todos que conheceremos aqui na terra. Uma coisa que eu julgo muito. Eu analiso o seguinte, Miguel. Eu ensino que nos reconheceremos sim. Nós não reconheceremos são pecados e tristezas. Isso não reconheceremos. Mas com certeza nos reconheceremos nos céus sim. Nos reconheceremos sim. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de lobotomia. Sabe o que é lobotomia? É aquela cirurgia que faz aqui na cabeça e apaga-se a memória. Eu creio assim, tá bom? Nos reconheceremos sim. Por que não? Tá bom? Ah, mas e aquele parente que não veio a Cristo, será que a gente vai se lembrar? Aí não. Coisas ruins a gente não se lembra, porque não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tristeza, não. Tá? É isso que haverá. Haverá paz. E tudo que é de bom haverá lá. É tudo de bom. Tá? E minha esposa, quando ensina para as crianças o plano de salvação, né? Ela apresenta o céu, não o céu azul, apresenta ouro. Porque o ouro vai representar o quê? A alegria, né? A alegria é a maior de todas as riquezas. Né? E só Deus pode nos dar. Tá bom, Miguel? Então todos sejam abençoados. E você, né? Você que está comigo, que vai ver no Facebook, que vai ver em todos os lugares aí a minha live. Não se esqueça de inscrever. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe, tá bom? Para a honra e glória do nosso Deus. Miguel, Deus abençoe, como eu já dei a benção aqui, né? Grande abraço, meu querido. Manda um abraço a todos os demais meus alunos que tive contato aí no Paraíso da Emília, né? Monteiro Lobato, tá bom? Grande abraço. Vou estar fechando aqui a live agora, em nome do Senhor Jesus. Se quiser comentar depois na live gravada, já gravada aqui, pode comentar lá, tá? Quando você vê lá o réu, pode comentar lá. Vou fechar agora. Fechar agora no Instagram, tá bom? Deus abençoe. E vou interromper aqui agora no